A gente começa, se alguém chegar, se intera. Gisele, hoje está representando aí, então, a secretaria. Então, a gente queria saber que pé que anda as coisas aí, as últimas ações que a secretaria ficou, né? Sim, ficou para nós. Você repassou por e-mail a comissão aí de vocês fizeram os apontamentos aí do auxílio emergencial, né? Apontamento não, as diretrizes, né? Sim. E o Paulo está avaliando junto ao prefeito. Então, a gente não deu sequência, ainda não encaminhou ao jurídico, porque o prefeito precisa autorizar. Então, a gente está aguardando esse momento, os dois estão em reunião todo dia para ver como que vai fazer, quanto vai ser de verba, o que vai rolar. E a outra pendência era o edital, o outro edital que a gente vai usar os projetos para o Festival de Inverno, né? E os eventos ao longo do ano de 2021. Esse edital ele foi para o jurídico devolveu para nós na semana passada e fez alguns apontamentos do edital. Então, hoje eu peguei ele, hoje eu tive que soltar uma chamada pública, não sei se vocês olharem aí no Jornal Oficial, vai ter uma chamada pública para cerimonialista. A gente vai pegar alguns projetos não, né? O interesse de cerimonialista, de empresas de cerimonial de amparo, para estar apresentando o nosso festival de inverno. Como ele vai ser online esse ano, né? Então a gente vai precisar aí de um cerimonialista especializado. Então a gente vai pegar todas as propostas encaminhadas e depois fazer uma contratação. Então, se vocês conhecerem alguém aí que se interesse, a chamada pública já deve ter sido publicada, que eu encaminhei às 5 horas da tarde. E voltando ao edital do festival, o jurídico fez alguns apontamentos, então eu peguei ele hoje para dar uma olhada. Essa semana pretendo finalizar com todos os apontamentos apresentados. E depois, provavelmente, acho que a gente vai ter que marcar uma extraordinária para a gente apresentar esse edital, né? Acho que seria interessante, né? Eu não sei. O Paulo não conversou isso comigo porque nem deu tempo hoje e o jurídico encaminhou semana passada. Aí a gente estava em revezamento também na prefeitura, né, devido à fase que a gente estava aí. E daí veio o feriado, tudo, então a gente não conseguiu sentar para bater o martelo nisso. Mas pretendo não passar dessa semana. Tá certo. E sobre o auxílio, né? Eu tava até pesquisando umas coisas hoje, conversando com uma amiga, e a gente fez o desenho dos critérios e tudo mais, né? Mas a gente sabe que esse tipo de auxílio, assim, ele é de responsabilidade da assistência, né? Então, eu fico assim na dúvida, será que isso não é obrigatório por lei passar pelo Conselho da Assistência Social? Então, é uma coisa que acho que a gente vai ter que, depois dessa nossa reunião, amanhã eu vou passar essa informação ao Paulo, né? Vai constar isso em ata, tudo, para a gente ver a legalidade disso, porque a gente está falando só entre nós, né? E como é auxílio, o Matheus saberia responder, acho que para nós, né? Eu conversei hoje justamente com uma conselheira da assistência, né? A gente estava conversando sobre o auxílio comum da prefeitura, né? Não da cultura. E aí surgiu essa conversa, assim, que isso é de competência da assistência, né? E a parte da assistência social, ela é bem regulamentada, ela é bem regrada a nível federal, inclusive, né? Tem a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e tem o SUAS, que é o sistema lá deles também. Se não me engano, é Sistema Unificado da Assistência Social. E aí, toda essa parte de benefício assistencialista tem que passar por eles, né? Então, talvez essa questão assim da gente, esse desenho que a gente levantou aqui, né? Fiquei talvez levantando essa pulga, assim, que talvez Mas, isso não fosse nossa competência, a gente nem tinha, nem poderia estar fazendo isso, talvez, não sei. mas essa sua amiga disse que é uma lei isso, passar pela assistência ou não? Inclusive eu li, eu fui atrás dessa regulamentação e realmente isso é tudo a competência
do próprio conselho, sabe? Você salvou essa onde você leu? Porque daí você me manda, eu já bato um papo com o Paulo também amanhã Ah, de manhã. Porque eu lembro que quando estavam organizando o auxílio amparense é credenciado pela assistência social, né? E se é credenciado pela assistência social, ele é organizado pela assistência social, então provavelmente ele passou pelo Não conselho, passou né? Eu pelo acho que isso conselho, é por bem isso que pertinente deu mesmo briga lá. essa colocação. a treta era essa. Justamente porque eles lançaram o auxílio sem que o conselho aprovasse. Eu acho que a gente pode criar o questionário como a gente fez, desde que o conselho leia, faça considerações e aprove ou não. Não que eles precisem fazer tudo, que eles têm que criar tudo, que também é muito trabalho para a gente. Constar na ata, se constar na ata que do eles conselho deles, se constar na ata do conselho de assistência social que eles analisaram. Eu acho que seria interessante isso aí mesmo, até porque, né, se isso for questionado, até pensando, sei lá, depois o próprio prefeito pode ser questionado essa questão e, né, é questão de fazer o correto, né, o direito. Então, seria legal mesmo, Gisele, você levar isso até da forma que a Giovana falou aí, de levar o que a gente produziu, né, levar para o Paulo e levantar essa questão. Olha, talvez isso aqui tenha que passar pelo conselho, porque está dando até um problema com o próprio conselho, com o próprio auxílio comum, e o nosso não seria diferente, porque, né, não é só época da cultura, mas é uma competência da assistência. Tá, pode deixar. Amanhã de manhã eu já converso com ele e vou ler isso aí também. Eu queria só fazer uma colocação aqui, Gisele e Ailton, né, que estão aqui do Poder Público. O segundo edital, então, ele ainda está, né, já passou no jurídico e tem alguns apontamentos do jurídico para serem corrigidos. O único que eu queria cobrar um pouco, assim, da administração pública é a forma de divulgação do edital que está em aberto, que foi um edital proposto pelo Conselho, produzido, criado e estruturado pelo Conselho, financiado pelo Conselho, e toda a comunicação institucional que eu vejo da Prefeitura falando desse edital, em nenhum momento menciona o nome do Conselho. Então, foi publicado na semana passada uma matéria foi divulgada uma matéria, né, pela equipe de comunicação da Prefeitura, sem apontar, né, o Conselho. E hoje, 2 vereadores falaram na sessão da Câmara, enaltecendo o projeto, o edital, a Secretaria de Cultura, o fomento aos artistas, mais uma vez sem mencionar o Conselho. Eu acho que nada aconteceria sem a Secretaria de Cultura, mas aconteceria menos ainda sem o Conselho Municipal de Cultura. Então, eu acho que precisava... acho que até alguém chegou a conversar com o Paulo na semana passada, teve uma correção no site da Prefeitura, mas a comunicação que foi para os jornais, e que foi para as redes sociais, e que foi pelo WhatsApp, ela não foi corrigida. Então, precisava tomar um pouco mais de cuidado com isso. Isso já aconteceu em anos anteriores, e a gente espera que uma administração nova não cometa os mesmos erros. Então, na hora que o Diego colocou isso no grupo, inclusive eu estava lá na sala do Paulo, aí eu já chamei a menina da comunicação, já expliquei tudo para ela e foi ela quem alterou. E agora dos vereadores eu não estava nem sabendo, mesmo porque eu nem assisti a sessão da Câmara. Não, então, mas sei. O que acontece? O vereador deve ter pego Eles devem ter pego a informação que está rolando, isso. A primeira informação, porque foi corrigido só no site. Sim, porque provavelmente, se eles tivessem ido falar com o Paulo ia falar que é o incentivo que foi do Conselho. Quando eu recebo a comunicação, todos os releases pelo jornal, eu recebo tudo que é publicado pela Prefeitura. E sempre quando sai alguma notícia errada, na sequência vem correção, matéria tal, é assim, assim, assim. E uma errata, e não foi feito nesse caso. Então, a Silvinha Forato foi a única vereadora que mencionou
o conselho, né? O projeto estruturado pelo conselho, o pastor Elcio e o Carlos Casotti, presidente da Câmara, não falaram. Então, assim, é só um pedido para que esse tipo de coisa não aconteça mais, porque, assim, não é justo, né? Não é justo Sim. o conselho ter todo o trabalho, de estruturar, de fazer, de acontecer, de bancar o edital e não ser reconhecido por isso. Sim, com certeza, não tenho nem dúvida, vocês ajudam demais. Mas eu vou conversar com a Ana Júlia, aquela que ficou o Moisés está de férias, então não foi o Moisés que te encaminhou, você está na tribuna, né? Não foi o Moisés que te encaminhou, porque ele entrou de férias na quarta-feira, foi a Ana Júlia e eu vou bater um papo com ela, sim, pode deixar. Para que isso não aconteça mais. Desculpa interromper. Gisele, inclusive, se no dia que você for conversar com ela, se você quiser que eu me faça presente, eu vou também junto. Sim, aí com certeza. A gente alinha isso direitinho. Sim, com certeza. E para conversar com o Paulo também a gente vai junto, porque você também é conselheiro e faz parte aí do nosso grupo. Sim, claro, o que precisar é só falar. Bom, maravilha. Bem legal, bem apontado aí pelo Rafa, né? Bom, acho que a gente podia dar uma atualizada na questão das comissões aí, né? Que estão os trabalhos de cada comissão, o que a gente fez, deixou de fazer, enfim. Alguém quer começar? Rafa, você quer falar? Bom, eu falo, a Tamara e o Matheus, a gente está na comissão de receitas para o fundo, né? A gente montou uma para como conseguir mais receitas para o fundo. Então, a gente estava fazendo um estudo baseado no próprio ofício que a gente mandou para a secretaria, que apontava, né, o artigo, deixa eu lembrar aqui. 9. Do decreto, cadê aqui? Do artigo 9, que apresenta 14 itens que são respectivos de valores, né, para o fundo. Então, a gente estava muito corrido esses últimos dias, tanto eu quanto o Matheus e a Tamara, então eu consegui me reunir com a Tamara uma vez, e a gente conversou, porque a gente ficou sabendo que a Secretaria da Fazenda está fazendo uma análise sobre a questão de tabelamento de preço público. Então, a gente aproveitou essa nossa reunião para conversar sobre essa questão de preços públicos, que já é uma demanda muito antiga, desde quando eu participava do Conselho de Turismo, já era uma demanda para ter uma atualização desses valores. Então, a gente fez um estudo, eu com a Tamara, e a gente fez uma divisão dessa tabela, é a tabela C, né, de ocupação de espaço. Então, ela aponta lá, tipo, o valor do mercado municipal, da feira do produtor, espaços ocupados para a utilização de box, guichês e lanchonetes no terminal rodoviário. Então, são vários itens com valores diferenciados. O que a gente fez foi tentar direcionar para qual conselho poderia ir cada um desses itens. A gente dividiu entre o nosso Conselho de Cultura e o Conselho de Turismo, e a nossa ideia agora, depois, é mandar um ofício para a Fazenda para saber hoje para onde são direcionados esses recursos. A gente sabe que, por exemplo, a choperia lá do Cristo, a Dom Salles, o recurso vai para o turismo. Mas isso foi uma opção do secretário na época. Então, a gente queria tentar entender certinho para onde é destinado esses recursos, se é para algum conselho ou se é direto para o Tesouro, e depois fazer uma reunião em conjunto com o Contur para tentar encontrar um meio termo para gerar receita para os dois conselhos. A gente agendou uma reunião agora para quinta-feira. Eu, a Tamara e o Matheus, para a gente bater o martelo nessa estrutura, e depois a gente vai agendar com o Conselho de Turismo para tentar encontrar um meio de campo, assim, porque eu acho que é interessante, porque são várias fontes. E depois que a gente conseguir encontrar esse meio campo, né, esse meio termo,
de o que vai Essa para qual divisão, fundo, né? essa divisão, aí a ideia é os dois conselhos juntos pleitearem a destinação desses recursos e cobrarem uma atualização desses preços, porque realmente é muito barato. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, espaço ocupado, um dos itens é espaço ocupado com mercadorias nas feiras livres, por veículo, barraca, balcão, banca, mesa, tabuleiro ou semelhantes, por ano e por metro quadrado. É 40 centavos. Então, assim, é um custo, às vezes, tipo, praticamente irrisório. Às vezes a gente vê esses eventos que aconteciam antigamente, quando podia ter evento, né? Os eventos que aconteciam na praça, food truck, evento, show. O preço que essas empresas organizadoras pagavam pelo espaço era um preço muito barato. Então, aí a gente estava até pensando, né, Tamara, na questão de, eu acho que até com o Diego chega a conversar com isso também, da gente propor duas faixas de preços. Preços para eventos Com fins lucrativos. culturais e sem fins lucrativos e outros eventos com fins lucrativos, para daí ter uma tabela diferenciada. Então, a gente está, eu acho que nessa próxima reunião que eu vou ter entre a Tamara e o Matheus, eu acho que a gente consegue finalizar isso e para daí depois apresentar para o conselho, né, para vocês todos, e tentar essa reunião com o Contur. É isso, né, Tamara? Exatamente. Fala muito bem. Ah, sensacional, Rafa. Não, bem legal, porque já muda bem o esquema que já vinha vindo, né? Traz alguma renda, talvez, para a gente, e tem esse processo todo de troca com o Contour, né? Que é uma coisa que a gente já fala desde o ano passado, né? Que fala a renda hoje vai toda para o Contour e a gente vai ter que sentar, revisar tudo isso. E esses Eu já conversava com o pessoal do Contour, né, antes, né, no ano passado que eu estava lá, e eu já falava, ó, gente, vai gerar o Conselho de Cultura está se estruturando e daqui a pouco a gente vai ter que conversar. Só que o que é interessante, assim, essa estruturação que a gente tem que fazer é para que isso se torne uma coisa legítima, uma coisa legal, eu acho. Porque hoje é pura e simplesmente a vontade do secretário de destinar para cá ou para lá. Ele pode amanhã falar que não quero mais destinar para cá, quero destinar para lá. Então, eu acho que se a gente conseguir estruturar isso, de repente, num projeto de lei, depois de definido, com o aval da Fazenda e da Cultura, para daí ser uma coisa que não tem conversa. Alugou aquele espaço, o dinheiro vai para o fundo tal. Por exemplo, a choperia lá do Cristo. Se tiver alugada, vai para tal lugar. Eventos que aconteçam na Praça Pada Salles, vai para tal lugar. Eventos que aconteçam no terminal rodoviário, vai para tal lugar. Para não ter para não ficar uma coisa pessoal, né? Exatamente. E isso aí seria até mudança na própria lei orgânica do município? É um projeto de Então, lei? isso é o que eu preciso ver com a Fazenda. A gente precisa ver com a Fazenda hoje para onde é essa destinação. Porque são vários itens dessa tabela de valores. Eu acredito que a grande maioria vai direto para o Tesouro, e aí o Tesouro escolhe, o prefeito escolhe onde ele investe. Mas eu acho que entre aqueles 14 itens de receitas do fundo, tá lá, que é destinação de valores de espaços públicos. Então, daquelas 14, essa conversa toda é equivalente a um item de receita A gente daqueles mata 14. um, né? A gente já tem Resolvendo outros tudo isso, a gente vai matar 13, somente um. depois tem outros 13 possibilidades, outras 13 possibilidades de receita. Sim, A gente Vamos só por resolveu, um. a gente só resolveu focar nesse agora, porque a gente ficou sabendo que a Fazenda estava solicitando que todas as secretarias fizessem uma análise sobre o preço cobrado pelos espaços. Então, a gente, vamos aproveitar agora, já que eles estão querendo mexer nisso, a gente já mexe de uma vez só e já de uma forma estruturada. Ah, legal. Bom, e tem a nossa outra comissão, né?
Alguém quer falar? Gisele, Giovana? Que pé que tá? Não quer, não Eu tá, acho não? que você pode falar, dá andamento. Tá bom. Bom, a gente lançou o edital, né, nessa última segunda-feira passada, dia 5. Segmento. Oi, Tadeu, tudo bom? Não, tudo bem. Eu só falar uma boa noite para vocês aí, mas não quero interromper a sua fala, não. Não, tranquilo. Lançamos, então, o edital no último dia 5, as inscrições vão até dia 23, tá? Em paralelo, a gente lançou um edital de pareceristas, tá? Justamente para trabalhar nesse edital, e as inscrições dele vão até essa sexta-feira. Então, esses pareceristas vão ser usados nesse edital de projetos e outros possíveis editais aí que a gente conseguir que eles participem, né? Bom, assim que terminar o edital das inscrições dos pareceristas, a gente vai usar essa semana, que vai estar a descrição ainda do edital de projetos, para fazer análise desses pareceristas, né? E já pensar eles para julgar os projetos. E aí todo o sistema de julgamento, as listas de deferidos e indeferidos, habilitação e tudo mais, vai até dia 4. Dia 4 sai o resultado final. Então, aí no meio você tem os julgamentos, você tem recurso, todas essas questões. E dia 5 já libera para o pessoal começar a fazer os projetos, né? E eles têm até dia 31 de maio para executar esses projetos aí e entregar para o poder público, ou uma cópia, ou o projeto mesmo, né? Depende de cada formato, tá? Eu acho que da nossa parte é um pouco isso, se eu não estou perdendo nada, mas a gente está nesse processo. E nesse de edital de projetos, basicamente, entre aspas, são duas comissões, né? A parte de documentação, a gente aqui mesmo da comissão que vai ver, que é uma questão mais simples, né? Simplesmente conferir as documentações, é algo bem, bem simplificado mesmo, bem técnico. E aí a parte realmente de fazer, né, fazer levantamento todos aqueles critérios que estavam no edital, que são relevância artística, interesse público, qualidade, enfim, questões mais voltadas às artes mesmo também, aí fica na mão dos pareceristas, né, que são pessoas que são escolhidas por questões técnicas, né, por currículo e tudo mais. Tá, então a gente não vai se envolver nisso, nessa parte. E eu acho que é isso. Eu estou recebendo vários e-mails de pessoas perguntando se os pareceristas vão ter que trabalhar presencial. Eu estou respondendo que sim, porque mesmo porque é um dia de trabalho só, e os projetos a gente está recebendo tudo presencial também, né? Então tem papel lá para conferir, não tem como a gente ficar escaneando e encaminhando para parecerista, mas eu já recebi uns 4 e-mails perguntando sobre isso. Acho que é natural essa dúvida, né? Sim. Mas é interessante frisar isso, que é um dia de trabalho só, eles matam, não é muito trabalho também, porque a gente sabe mais ou menos o volume de projetos que a gente costuma ter em Amparo. Então, fizemos até uma conta por cima, baseado no edital do ano passado, teve mais ou menos 30 projetos inscritos, assim, né? Em média. E pensando em 3 pareceristas, é mais ou menos 10 projetos para cada um. E o trabalho já está bem desenhado, né? Os critérios com pontuação toda certinha. Então, é um trabalho relativamente simples, né? Sim, é um dia só, então não tem porquê, né? Estão questionando, mas acho que não leram direito o edital. Não, eu entendo. Mas é que de repente também de repente tem gente que é um pouco mais distante, e aí o cara quer saber, né? Teve uma pessoa que me perguntou se poderia se inscrever de outro estado. Eu falei, sim, por R$400. Quase que eu falei, se compensar, vir. Às vezes, sei lá, Extrema é outro estado, mas acho que até compensa. Se compensar, falei que sim, não tem nenhuma restrição no edital. Exatamente, né? Só teve a questão de funcionário público, né? Que a gente ficou em dúvida se o edital ia permitir o funcionário ser, por exemplo, um funcionário público de Serra Negra.
E aí o entendimento final foi que não, assim, nenhum funcionário público de nenhum município. Porque como a gente não vetou a cidade, então significa que o funcionário público é de qualquer cidade, né? E Gisele, até aquela coisa que a questão foi aberta. Eu esqueci de ver. Tá. Esqueci de ver, de verdade. Eu sabia que faltava alguma coisa, algum detalhe hoje, mas eu não lembrei mesmo. Eu abri o edital, mas eu não tive tempo para ler e passou, e eu não tenho essa resposta. Que a gente ia ver na questão do comprovante de residência, né? Sim, né? Que no edital tá lá falando que pede comprovante de residência de todo mundo da ficha técnica, mas isso acaba sendo um pouco oneroso demais, né? Pensando no valor total do projeto e tudo mais. Um pouco pesado isso. Então, vamos tentar derrubar essa questão aí. Seria mais amanhã cedo eu já vejo isso. Pode deixar. Belezica. Uma questão que eu queria trazer aqui também, algumas... Dá licença só um pouquinho. Claro. Eu fiquei com uma dúvida que a gente estava falando, no que se refere ao funcionário público. Não pode de nenhuma cidade, ou só de Amparo, porque o outro é de Serra Negra. Não pode, da função dele, nem professor de português, nem nada. Nenhum Porque tipo de funcionário público. Tá bom, então. Eu já entendi. Já está mas faz sentido mesmo, né? Porque tem essa questão da pessoa receber de 2 lugares do funcionalismo público não é permitida, né? Uma coisa que eu ia trazer aqui, que talvez não seja tanto do conselho, talvez seja mais da comissão, mas a gente pode aproveitar para conversar, e já está um pouco no ar, mas a questão da prorrogação do Aldir Blanc. Se a gente não consegue fazer isso aqui também, principalmente pensando assim, a nível federal já foi prorrogado, praticamente. E aí, a nível municipal, a gente podia fazer essa prorrogação também, pensando nos proponentes, né? Principalmente do inciso 2. Mas aí tem que soltar alguma publicação? Tem, né? Tem, acho que tem que mudar o decreto lá, né? Não sei. Então, mas e a verba para isso? Eles vão dar mais dinheiro do que foi dado no passado? Não, é uma prorrogação. Não tem mais verba. Então a gente vai usar o que sobrou da cidade? Também não. Também uma prorrogação só para eles prestarem contas. Só para prestação de contas. Uhum. E como é que está a prestação de contas? Porque, assim, a gente pede a prorrogação caso ainda tenha muito em aberto, muita prestação de conta em aberto, né? Como é que está essa questão da prestação de contas hoje? Nós da comissão nem começamos a conferir a prestação ainda, só o Diego que já deu uma olhada em um dos espaços, né, Diego? Mas nós da comissão não sentamos ainda, não marcamos um dia para avaliar, só que falta espaços em encaminhar a prestação ainda. Então, acabaria agora no fim do mês, o prazo. Mas, bom, a federação já abriu esse espaço para o prazo dos municípios prestarem contas para o Ministério do Turismo, né? Então, faz sentido a gente também abrir esse prazo para os próprios proponentes, né? Eles abriram mais quanto tempo? 2 meses? Não, vai até metade do ano que vem. Vixe Maria, aí é exagerado, hein? Eles deram... Mas, assim, é que tem várias coisas rolando por trás, assim, sabe? Tem mais coisas acontecendo, então eles já deram um prazo aí que se acontecer alguma coisa, esse prazo... Talvez algum lugar nem tenha conseguido fazer a apresentação no tempo hábil, né? Nossa, vários lugares. Na maioria não, mas assim, uma porcentagem boa. Não, vamos prorrogar também, mas eu não sei o prazo aí, se 3 meses, 6 meses até o fim do ano. Né? Porque o nosso foi mais interno, foi mais local. O federal foi quanto tempo que eles prorrogaram? Então, até metade do ano que vem.
Julho de 2022. Eu acho que podia seguir o decreto de lá, que já está pronto, feito, só adaptar para cá. O nosso mandato aqui desse conselho vai até quando? Vai até junho de 2022. É melhor fazer antes, né? Antes que acabe o nosso mandato. A gente podia fazer até o fim do ano. Concordo, eu acho que a gente tem que finalizar isso esse ano, viu? Também porque esse prazo é do município para o ministério, né? Mas até isso, se a gente igualar o prazo, o município vai ter pouco tempo para entregar para o ministério, né? Sim. É verdade, bem lembrado isso. Vamos fazer até o fim do ano, então. E aí, mesmo Gisele, porque a gente tem o saneamento de falhas também, e é bastante espaço para a gente conferir, vai dar um pouco de trabalho isso, né? Vai. E é interessante que a gente trabalhe com tranquilidade essa questão do saneamento de falhas para que ninguém se enforque, né? Sim. Tem a própria questão das contrapartidas também, que está no meio desse balaio. Tá tudo parado, né? Tudo enroscado. Acho que foi por isso também que o Ministério do Turismo jogou bem para frente, assim, por causa dessas contrapartidas, né? A maioria das nossas contrapartidas, elas são apresentações para escolas, né? E a gente não está podendo fazer nada. A gente só teve a devolutiva do Fefe, do Fefe não, eu sempre chamo ele de Fefe, né? Não sei porquê, lá da Groove. Do Elias. Do Elias, que ele deu as flautas para a educação, a gente já registrou isso. Legal. Kiko Baradel, que ele fez a filmagem de dois acontecimentos aí da nossa secretaria. E do Totó, do som, que ele dividiu a contrapartida dele em 4 partes. A primeira ele já fez também. Agora, o restante, que nem eu falei, o cinema, vai ter que esperar um pouco. Os brinquedos lá, pula-pula, cama elástica, essas coisas aí também, a gente vai ter que esperar. E as outras apresentações que são oficinas, workshop para a escola, também vai ter que esperar. Então, nós estamos amarrados. Vamos tentar jogar para o fim do ano. E eu só não sei exatamente qual é o formato jurídico que a gente usa, porque isso está como lei municipal, né? Eu não sei se foi em formato de decreto. O que, Diego? Porque isso tudo está na regulamentação municipal. E a gente precisa dar uma olhada lá naquela aba de transparência da lei, né? Que está no site. Ou a gente pede ajuda para o universitário Matheus. Com certeza. Fala com o jurídico. Pega o decreto federal lá, como foi aventado aí, e vê onde cabe no nosso projeto aí da lei. Eu acho que dá para fazer um. O nosso foi em formato de decreto, o decreto 6150, decreto municipal que regulamenta a lei Aldir Blanc aqui no município. E a gente teria que mudar esse decreto municipal, né? E aí seria, acho que, através de outro decreto. É um outro decreto baseado, provavelmente, justificando, né, o porquê da mudança e tal. Mas é outro decreto, sim. Alterando o decreto tal. Eu acho que sim. Porque é uma correção, publica o mesmo decreto, com só as que a parte da data alterada e com a justificativa. Isso aí. Entendi. E, Gisele, você consegue agilizar isso para a gente? Porque isso é um processo jurídico que a gente não tem acesso, né? Tá. Converso com o Matheus amanhã também. Tá. Vou fazer uma lista aqui de pendência. Vocês cobrem eu amanhã, tá? Tá anotando tudo aí? Estou anotando na cabeça, por enquanto. Daqui a pouco eu vou passar no papel. Então já pode pôr no papel que vem mais uma. Pelo amor, Diego, chega. Tô desligando aqui, tá caindo minha conexão. Já pega o caderninho ou abre o Word na tela do lado e já vai marcando. Vai botando no papel aí. Eu não sou muito tecnológica assim para ir fazendo tudo, eu tô no celular. Mas então tem até o papel e caneta também. Não, o papel e caneta sim, é que o Ailton falou, abre a tela, não sei o que, não sei da onde aí. O Yukio tá fazendo a ata hoje, gente, acabei nem falando, então a gente dá uma coladinha nele.
Isso, e o que? Fica esperto aí com seu papel e caneta. Olha lá, tá em branca a ata ainda, ó. Tem nada. Bom, podemos ir para a próxima, gente? Próxima pauta. Eu queria trazer uma questão também. Na semana passada retrasada, teve uma reunião extraordinária do Contur, né? Onde foi aprovado o DAD. É isso, né, Gisele? Até que você está mais por dentro. Sim, mas eu não participei da reunião, tá? Porque a gente estava nessa, né? Uhum. Mas o que acontece? Foi aprovado o valor de R$500 mil para reforma do Mercadão. E então, o que acontece, né? Aquela verba que a gente tinha aprovado ano passado para reforma, que foi metade do Contur e metade do Concult, ela saiu das contas do Concult e a gente não teve mais notícia dela. E eu acho que com essa aprovação do DADTUR, não faz mais sentido. Ela deve estar empenhada em algum lugar, né? Por isso que ela não está mais como crédito lá. Eu acho que seria interessante a gente rever a volta dessa verba aí para a gente, né? Porque ela nunca foi usada. Porque é um dinheiro considerável, né? Eu posso falar sobre isso daí. A obra lá no mercado... Desculpa, eu interrompi. Não, ótimo. A obra lá no mercado, ela foi feita, aquilo que a gente tinha proposto. Esses 500 mil que o Paulo está propondo, é que eu posso até agendar com vocês uma visita do que foi feito lá, porque tudo que a gente tinha feito de proposta realmente foi feito, foi executado. Entendi. E daí, assim, o Paulo teve umas ideias diferentes do que a gente tinha pensado a princípio, né? E esses 500 mil foi feito uma estimativa para poder fazer que cada box tenha sua rede de esgoto e tenha sua relógio de entrada de energia independente. Isso daí envolve projeto, envolve outras coisas. Mas daí é uma coisa assim que eu acho assim, que a gente poderia... depois elaborar um projeto. A Joana fez um outro projeto para o local lá, que a gente poderia até discutir depois disso daí. O que foi proposto a princípio, ele foi executado e foi pago. Então, acho assim, se vocês quiserem marcar uma visita, poderia até ir lá verificar. Só que a ideia era diferente do que está sendo proposto agora. Entendi. Não, é bom saber isso porque a gente não sabia, na verdade, né? Que tinha sido executado. Ninguém nos falou. Então, para a gente, é uma coisa que nunca aconteceu, né? Então... Tanto é que... Desculpa. Pode falar, não pode falar. Tanto é assim, ele foi pintado por fora, a gente está cogitando tirar o tapume para deixar ele bem visível, porque foi trocado até luminárias ali da praça, né? Que foi dado uma revigorada na praça ali e tudo, né? Só que assim, lá dentro, não sei se vocês vão se recordar, não era todos os boxes que tinha ponto de água, não era todos os boxes que tinha quadro de luz independente, e o Paulo acha que isso daí pode dar um problema mais para frente, né? Porque cada um tem que ter suas contas individualizadas, né? E a proposta dele é justamente isso, né? E o uso dele também, que o Paulo tem uma proposta diferente para o mercado. E alguém sabe se em algum momento o conselho vai ser consultado sobre essa nova proposta, essa nova ideia? Porque, assim, quando foi necessário o recurso do conselho, aí foi apresentado o projeto, foi, né, feita uma discussão. Alguém sabe dizer se agora, para esses 500 mil, o que vai ser feito com esse dinheiro? Se isso vai ser apresentado para o conselho ou se a gente vai ficar sabendo quando inaugurar o Mercadão? Na verdade, o que eu conversei com ele foi assim, de tudo esses 70 mil que nós usamos lá, porque eles terminaram praticamente no final do ano, quando eles estavam entrando, né? O Paulo estava entrando, tudo mais. E, assim, foi discutido, foi falado para ele que tudo foi discutido em conselho, e que qualquer outro projeto lá, na verdade, teria que ser discutido com o conselho, né?
Mas como eles estão elaborando um projeto ainda, eu acredito que com esse projeto novo ele vai apresentar para o conselho isso daí. É a minha expectativa, né? Porque foi o que eu falei para ele, né? Porque se já aprovam um valor, quer dizer que já tem a ideia do que vai ser. E aí depois vai ser só para avisar a gente, né? Não vai ser para que o conselho contribua, vai ser só para que o conselho fique sabendo. Eu acredito que isso daí tem que ser discutido com o conselho, sim. Pena que ele não está presente agora, mas foi conversado com ele no dia que eu mostrei lá o mercado para ele, e falei para ele que teria que ser discutido isso daí realmente com o conselho antes de ser aprovado. Esse dinheiro aí do DAD, na verdade, eles fazem umas divisões assim. Nós vamos, é mais ou menos assim, uma estimativa que nós vamos usar por uma obra e outra, porque tem um valor fixo e depois é dividido isso daí para várias obras, né? Então, assim, na verdade o valor total do DAD é quase 4 milhões de reais e foram apontados, se não me engano, deixa eu ver aqui, foram 9 projetos. Tem parque ecológico, tem Museu da Saúde, tem a reforma da Feira do Produtor, a sinalização turística, a revitalização do mercado, parque linear e a finalização, a Ponte Vecchio, que faz uma ligação com o parque linear. Então, assim, tem vários projetos, né, que somam esses 4 milhões de reais do DAD. Sim, são vários projetos. E aí é dividido isso daí em todas as obras, que nem o parque municipal mesmo, todo ano a gente está tentando usar lá, e não usa só lá, né, porque se fosse fazer todo o recurso num lugar só, a gente terminaria uma obra inteira, né, mas é dividido isso para outras obras para a gente conseguir ter mais impacto, né, nos projetos, né, mais projetos e mais impactos. Mas que bom, Mônica, que você trouxe as informações, porque ano passado a gente não teve acesso. É interessante até marcar uma visita lá, para vocês verem, tem outros lugares também que eu acho que envolve a cultura, que tem que ser discutido com a gente também. Bom, eu entendo da obra, então, gente, eu fico quietinha aqui. Não, mas ajuda bastante a gente. Ano passado, nossa, se não fosse você... Mas é por isso que precisa ter, o conselho tem gente de várias secretarias, porque cada um responde pelo assunto que conhece. Sim. Imagina a Gisele tendo que explicar sobre o cimento que usou lá, a Gisele ia ficar maluca. Ia mesmo. Gente, sobre discutir com o conselho, teoricamente o conselho é deliberativo, então não teria que passar pelo conselho? Teoricamente. Então, né? Teoricamente, sim. Tem não por lei a gente não realmente não tem o poder para vetar nenhum tipo de ação do poder público, né? Isso é real. Mas a questão de deliberativa é assim, é que a estrutura do conselho é que para tudo que aconteça relacionado ao conselho, passe por lá. Não necessariamente, não apenas quando precisa usar o dinheiro do conselho. Né? Porque o conselheiro, no final das contas, ele também responde perante a sociedade quando tem uma obra, quando tem um projeto diferente, as pessoas acabam perguntando, né? Mas e aí? O que é esse Parque das Águas? Eu, quando era do Conselho de Turismo, toda vez eu recebia essa pergunta. Quando saiu uma matéria dessa de aprovação de 4 milhões para o Dadetur, e foi esse ano, cadê aqui? Deixa eu só achar aqui, Parque da quinta etapa, 500 mil para a quinta etapa do Parque Municipal de Amparo, Parque das Águas. Teve ano que o valor aprovado do DAD era tipo 1,5 milhão. Então as pessoas perguntavam para o conselheiro, né? Sabia que eu era conselheiro, outras pessoas, mas o que é isso aí? Então,
é uma ideia mais ou menos assim. Então, é importante que o conselho sempre esteja ciente de todas as ações que acontecem no seu segmento. Não necessariamente, é como o Diego falou, a gente pode até não concordar, mas se ele quiser fazer, o poder público quiser fazer, o executivo quiser fazer, ele pode fazer. Mas é interessante que o conselho, pelo menos, seja notificado, e não só depois do que o negócio está pronto, informar. Para que não aconteça situações igual aconteceu dessa última da cultura, que, né, a gente sabe como que foi, né? Uma aprovação de uma PL, meio que passando por cima de um monte de coisa. Então, essa é uma situação bem clara, né? Foi colocada uma PL lá para aprovar dinheiro para a cultura, sobre uma realidade meio estranha, e o conselho não foi comunicado, não foi questionado, não foi, enfim, nem sequer informado, né? Então, natural que se passa para o conselho, dá um processo dá uma boa prática melhor para as coisas, né? As coisas, dá mais credibilidade e tudo mais. E o conselho acaba respondendo junto até, se for, não respondendo judicialmente, né? Mas a gente muito mais fácil, é muito mais fácil para o poder público quando apresentar um projeto com a chancela do conselho, do que falar, não, mas tá aqui, ó, o Conselho de Cultura é favorável. Então você já minimiza a discussão. Agora, quando você tem um projeto que é apresentado sem aprovação do conselho, sem ninguém ficar sabendo, gera possibilidades de conflitos e de questões. Questionamento, né? Pelo próprio conselho até, né? Sim. Bom, legal, Mônica, você ter trazido tudo isso para a gente, importante mesmo. E é legal essa questão de agendar uma visita, e pelo menos eu acho que é bacana isso, para conhecer, porque, afinal de contas, corre-se o risco de os 70 mil que foram investidos lá no prédio, a nova obra refaça o negócio e a gente perca esse dinheiro. Eu acho que a nova obra acaba um não estraga o outro, sabe? São coisas praticamente complementares, né? Pode sim ter pequenos danos, alguma coisa, principalmente em piso, né? Mas eu acho que assim, seria interessante vocês darem uma olhada como que ficou lá, que ficou muito legal. Eu, pelo menos, gostei. Eu acho que perto do que nós vimos, como que estava lá, né? E como que ficou agora, eu achei que ficou bem bacana mesmo. A empresa, ela até entregou a chave, mas eu pedi para eles fazerem umas correções lá que eles estão fazendo, vão me devolver a chave. Daí a gente pode até marcar uma visita lá. Eu sei que a Joana fez esse outro projeto e encaminhou para o Paulo, né? Mas eu acho que não teve uma resposta do Paulo ainda, se é aquilo mesmo que ele quer, para ele apresentar para o conselho. Porque, na verdade, desde o princípio, eu tenho comentado com ele que todas essas coisas do mercado, essas coisas tem que passar pelo conselho para que todos tenham, né, um aval de todos, né? Importante, Mônica. E então, até, Gisele, você que está com o papel na mão aí, papel e caneta, fica mais uma demanda aí para você levar para o Paulo, né? Que seria interessante ele trazer esse projeto para a gente dar uma olhada e tudo mais, né? Assim como já foi feito lá atrás. Pode deixar, estou anotando tudo aqui. Daqui a pouco eu vou confirmar aí no particular se é tudo isso. Mas no papel ou na cabeça que você está anotando? Não, agora eu estou no papel. Oxe. Cadê? Deixa eu falar mais uma coisinha. Claro. É o seguinte, também pode ser o outro motivo do Paulo não ter levado. A Joana já tem conversado com o Condefat, que como eles têm uma intenção de fazer algumas alterações internas, o Condefat tem que aprovar, né? Então, a Joana já está conversando está atendendo ao pedido do Paulo e já apresentou no Condefat, para o Condefat falar se está tudo ok e tudo mais, se vai aprovar dessa maneira, entendeu? Sem alteração de fachada, nem nada, né? Para já levar, acho que acredito, uma coisa já mais ou menos pronta, resolvida para o conselho dar uma olhada, né, do que é possível ser feito. Sim. Certo? Sim. Maravilha. Salvo engano, o recurso lá da reforma foi perto de 50 mil, né, do mercado. Acho que foi e agora vem 500 mil. Foi 70, doutor Tadeu. Acabou caindo em 70, né? Porque se tivesse algum complemento, né? Tá. Mas, de qualquer forma, ó, 500 mil e 70, eu não vi lá, mas como você falou que
ficou legal, tal, você vê que tem bastante verba para ser utilizada lá. Na verdade, tem que dar uma boa acompanhada. Na verdade, foram 35 mil do Contour e 35 mil do Concult, né? Por isso que deu 70. Por isso que deu 70. E esses 500 mil seria para toda uma reinstalação elétrica, tem toda uma rede de água, esgoto, tudo individualizada, por isso que acaba sendo um valor um pouco mais caro. E como eu falei, não é um valor fechado, né? Foi feita uma estimativa. Uma projeção. Feita uma projeção, tá certo. Uma estimativa de valor de quanto que gastaria ali para fazer o que se tem ideia, né? Então, não é um valor fechado. Né, Mônica? Que foi exatamente o que a gente conversou lá no ano passado, e seria mais interessante mesmo solicitar a verba do DAD para fazer essa reforma já integral, mas na época era uma ânsia grande de inaugurar o Mercadão que não quiseram. Exatamente. Eles queriam pôr em uso, né? O mercado. Então, mas é aquilo, né? Ficou 8 anos fechado, faltando 6 meses para acabar o prazo, aí queria colocar, né? Esse foi até uma coisa que eu questionei na época, né? Eu também queria ver o Mercadão funcionando, mas tinha esperado até aquele momento, podia esperar mais 6 meses e entrar nessa idade de agora. Mas tudo bem, já foi. É uma questão que a gente tem que aprender. Que a gente tem que aprender. Não, mas é uma questão que a gente tem que aprender para não repetir. Sim, agora nós estamos em outra administração. Vamos pensar para frente agora. É isso aí, tocar o barco para frente. Perigo é esse. Passou. Bom, acho que eu tenho só mais uma pauta aqui, da minha parte, pelo menos. Na sexta-feira eu conversei com o Paulo e ele me falou uma coisa. Ele gostaria que o conselho trouxesse tipo um planejamento plurianual, assim, para a secretaria. Não entramos em detalhes, assim, então eu nem consigo dar mais detalhes sobre isso. Achei interessante, acho legal a gente poder apresentar um programa, assim, né, a longo prazo, pensando nas ações da secretaria, enfim. Mas eu acho que talvez ainda falta coisa para a gente fazer isso. Pensando nas coisas que a gente ainda não fez. O que eu estou dizendo? Por exemplo, como é que a gente apresenta um plano desse se a gente nem o plano municipal tem, né? E para a elaboração do plano municipal seria legal, pelo menos algum formato assim, mesmo que seja nesse que a gente consegue trabalhar com online, alguma coisa dentro de uma conferência municipal de cultura, para que esse plano não nasça de forma unilateral, de forma fechada aqui, né, no conselho, por mais que tenha a sociedade civil aqui acompanhando sempre e tal, seria legal uma discussão mais ampla na sociedade, né, através de alguma coisa desse gênero, assim, uma conferência, essa conferência até, sei lá, poderia até se manter durante os anos, assim, de forma permanente, né, talvez todo ano, todo ano seria o ideal, assim, uma conferência para a gente poder sentar e discutir cultura, de forma bem ampla com a sociedade civil. Ao mesmo tempo, saiu uma resolução, uma portaria, resolução, não lembro, do Ministério do Turismo, faz umas 2 semanas, regulamentando, na verdade, apresentando o plano plurianual do Fundo Nacional de Cultura, o FNC. Inclusive apresentando um formato de proposta de projeto e tudo mais. Pelo meu entendimento, uma forma que os municípios podem apresentar projetos e programas para uso da verba do fundo. Mas, para isso, o município também tem que fazer parte do Plano Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura. E, para isso, tem que ter o Plano Municipal de Cultura. É a única coisa que falta para Amparo entrar no Sistema Nacional de Cultura. Então, eu não sei, está me parecendo um caminho meio óbvio, assim, que a gente tem que seguir, talvez. Pensando nesse rumo final aí, que seria esse Plano Municipal de Cultura, pelo menos.
eu queria saber o que vocês acham de tudo isso, se é isso mesmo, se não é. Basicamente é isso, não tem como ter outro caminho. Acho que não dá para querer fazer um planejamento cultural sem ter o plano, sem ter uma base para seguir, que é o plano municipal. Então, acho que até a gente tinha conversado, né, Moser? Eu acho que é uma sequência de audiências públicas, algumas audiências públicas, que culminam numa conferência municipal para definir essa estrutura. Usando como base o turismo, mais uma vez, foi contratada uma empresa que fez tanto o inventário turístico, um mapa de oportunidades e o plano municipal de turismo. Essa é uma forma, mas aí eu acho que no momento nós estamos desprovidos de recursos para tal. Então, eu acho que a gente, tomando como base alguns planos municipais e aí fazendo algumas audiências públicas e a conferência, eu acho que a gente consegue chegar num plano municipal que contemple as demandas do município. Sim. O que eu ia dizer, assim, eu acho que agora a gente não tem perna para nada, né? As duas comissões aí, por mais que a nossa acabou de fazer um edital, mas tem toda essa operacionalização do edital e tudo mais. Então, eu nem quero ficar tacando lenha na fogueira agora. Mas... Eu ia falar isso, inclusive, que quando a gente dividiu as comissões e fez aquela lista de prioridades, a gente já estava pensando nisso, né, na conferência e no plano municipal. Então, eu acho que é seguir o plano, não vai dar para atropelar muitas coisas, a não ser que a gente tivesse mais pernas, e pedir para o Paulo entender isso, né? Que a gente concorda, que a gente quer muito fazer, que a gente já estava com isso em mente, mas que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. E que a hora que passar essa questão dos editais, principalmente, aí a gente pega para organizar e bolar um negócio bem feitinho, né? Eu concordo. E talvez seja um trabalho que a gente tenha que dividir até entre as duas comissões, né? De uma maneira que não fique pesado para ninguém, lógico, mas estou vendo alguma coisa assim um pouco grande, porque a construção de um plano municipal, né, é uma coisa bem importante, tem duração de 5 anos, então, e é algo que a gente vai usar depois como base para as políticas públicas, desenhar as políticas da secretaria, né, da área da cultura, aliás. Então, e é importante que seja com o máximo de participação popular possível, por isso essas conferências são importantes também, então, ser bem estruturadas, então eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar aí, após a gente terminar esses trabalhos que a gente está realizando, a gente pegar essa nova tarefa, mas não agora, né, porque... Não, e essa precisa ter uma participação também interessante do poder público, porque também não adianta a gente, né, a sociedade civil criar toda uma política cultural que não é a que vá de encontro com o que o prefeito quer, ou que é preciso encontrar um meio termo disso, senão a gente faz um plano que não é seguido, então aí é só desperdício de trabalho. Eu acho que você tem razão, Rafa, mas eu acho que também a gente tem que transpassar um pouco isso, sabe? Porque pensar em plano de governo, né? Assim, uma coisa que vai além da... Não, exato, gestão, tem que ser. né? Não é uma coisa de pontual para agora. Tem que ser planejamentos de longo prazo, mas precisa ter um mínimo de entendimento, de acordo com a atual administração, porque, afinal de contas, tá recém começando. Tem 3 anos ou 9 meses aí de administração, então a gente encontrar esse equilíbrio de planejamento de longo prazo, de políticas públicas consistentes com o que pensa, um pouco o que pensa a atual administração. Uhum.
E aí, então, e lógico, né, tem um grande cuidado nisso, porque ele vai servir como diretriz, né, para tudo. Inclusive, ele pode servir como base legal para muita coisa, né? Então, e tem que conversar com o Plano Nacional também, que está aí, né? Que talvez um dia seja regulamentado. A gente está esperando isso ainda. E, bom, pessoal, eu acho que é isso. Da minha parte é isso, assim, o que eu pensei de pauta. Alguém teria alguma coisa para trazer? Acho que foi produtiva no todo, né? Porque todos os assuntos tiveram encaminhamento, decisões apropriadas, acredito. Então, pela minha parte, ok. Ok também. Amanhã eu já dou o retorno dessas questões que ficaram pendentes. Maravilha, então. Bom, gente, alguém da sociedade civil teria alguma coisa? O Álvaro mandou uma pergunta, não tinha visto, mas ele está aqui ainda? Bom, pessoal, eu preciso ir. Então, parabéns aí a todos pela reunião. Até a próxima. Bom, obrigado, Rafa. Bom, gente, eu acho que é isso. O Álvaro fez uma pergunta, mas nem aqui mais está. Acho que é isso. Boa noite para vocês todos. Boa semana para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus.